convidar os irmãos a se colocarem em pé, em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 3 e 4. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, na Tua presença, Senhor, neste momento tão especial, ó Pai. Momento, Senhor, de reunião da Tua igreja, de comunhão do corpo de Cristo. Momento, Senhor, em que nós estamos reunidos aqui e o Senhor se faz presente no nosso meio, Pai. O Senhor tem ministrado aos nossos corações, através da oração, através do louvor. E agora nós te pedimos, ministra, Senhor, aos nossos corações através da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade de se mover no nosso meio, de falar conosco, Senhor, e de agir nas nossas vidas pela Tua palavra, Pai. Senhor, e que nossos ouvidos estejam atentos, e que o nosso entendimento, ó Pai, seja iluminado pelo Teu Espírito Santo, para que nós possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar nesta noite através da Tua palavra. Senhor, eis-me aqui apenas como instrumento, usa-me conforme a Tua vontade e o Teu querer, eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Estava pedindo ao Senhor uma palavra e o Senhor me levou a este versículo de número 4, e diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Amém? Consolados de Deus. E o Senhor colocou no meu coração, e tudo que Ele faz na nossa vida tem o propósito de nos tornar bênção para o corpo de Cristo. Deus não é aquele que satisfaz o ego do ser humano. Deus não é aquele que vem para colocar alguém sobre os outros como se fosse alguém especial. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus, Ele é um Deus que de todos nós nos fez um só em Cristo Jesus. Ele nos reuniu num corpo só. E o apóstolo Paulo vai ter esse entendimento quando ele fala que todas as juntas e ligaduras, cada parte, cada membro do corpo de Cristo, ele coopera para o crescimento do corpo de Cristo. Então, embora hoje a nossa visão seja de que apenas algumas pessoas sejam usadas por Deus, na verdade, todos nós fomos chamados para ser usados por Deus, cada um de nós. E aquilo que Deus faz nas nossas vidas, Ele faz com o propósito de edificar e de abençoar o seu corpo. É a mesma coisa, e o exemplo é bem perfeito, que é do nosso corpo físico. Cada parte do nosso corpo físico, ele contribui para a nossa saúde. Se você está andando na rua e chutar uma pedra lá, vai doer e todo o corpo vai sofrer. Foi o dedão que atingiu a pedra, mas todo o corpo sofre, todo o corpo padece. Não é assim? Você se descuidar lá no fogão e colocar a sua mão numa panela ou encostar lá naquela grelha do fogão lá e ela estiver quente, só sua mão vai encostar ali, mas todo o corpo vai padecer. A dor da queimadura vai atingir e vai fazer todo o corpo sofrer. Da mesma maneira, nós como igreja, como corpo de Cristo, somos da mesma maneira. E a palavra de Deus diz que aquilo que Deus faz na nossa vida, Ele faz com o intuito e nós possamos abençoar outras pessoas. Então, quando Deus Ele age na tua vida e quando Deus faz um milagre na tua vida,
Ele quer te usar para que você possa alcançar outras pessoas que estão sofrendo naquela mesma área, naquele mesmo problema que você já passou. Porque nada, irmãos, fala mais forte do que o testemunho, do que a experiência. Eu posso falar para você que Deus cura a coluna, porque Ele curou a minha coluna. Eu posso dizer para você, e eu posso entender perfeitamente o sofrimento de uma pessoa que tem um problema de hérnia, porque eu já tive. Eu sei a dor, eu sei as complicações, eu sei as limitações que isso traz, mas eu também posso testificar que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor faz novo, aleluia, porque Ele fez na minha vida. Amém? Então é desta maneira que Deus vai nos usar para que nós nos tornemos um canal de bênção para outras pessoas. E a gente precisa entender isso, porque muitas vezes nós estamos preocupados somente conosco, somente com o nosso bem-estar. Nós nos preocupamos somente com os nossos problemas e com as nossas adversidades. E nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo. E que se eu tenho problemas, e se eu tenho dificuldades, e se eu estou precisando de bênção e de vitória, o meu irmão também está. E eu não posso deixar de orar por ele. E eu não posso deixar de interceder pela vida dele. E eu não posso deixar de pedir para que Deus também o abençoe. Que Deus também lhe dê vitória. Que Deus também faça milagres na vida dele. Aleluia! E eu gosto muito do final do livro de Jó. E diz que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. O interessante, irmãos, eu quero que você preste atenção. A palavra de Deus não diz que Jó orou por si, até que Deus o abençoasse. A palavra de Deus diz que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Nós precisamos entender isso. Não é que eu não posso orar por mim, eu posso, devo fazer isso. Mas eu não posso me concentrar só em mim. Eu preciso entender que eu faço parte de um corpo. Eu preciso entender que há outras pessoas também que precisam da minha oração, da minha intercessão. Eu preciso entender que eu estou aqui numa cidade e que existem milhares de pessoas aqui que precisam de salvação. Hoje em dia, irmãos, a gente, como igreja, a gente precisa mais do que nunca orar pela salvação. Quando a gente olha para a nossa cidade, nós estamos aqui numa cidade que tem um grande índice de violência. Nós estamos numa cidade que tem um grande índice de problema de droga, de álcool, de prostituição, tantas coisas, tantas mazelas que existem na nossa sociedade, de corrupção, de tantas coisas. Nós precisamos entender que nós estamos aqui e Deus nos colocou aqui para sermos sal e luz no meio dessa geração. E nós precisamos entender que nós temos um papel a desempenhar no reino de Deus diante desta sociedade. E um exemplo aqui maravilhoso que o Senhor me deu, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1. E eu quero ler com você a partir do versículo 9. Todos acharam? Amém? Está escrito assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém? Pastor, eu não entendi o que isso tem a ver com aquele texto de 2 Coríntios, capítulo 1. Eu quero que você preste atenção no voto de Ana, no versículo 11. Ela está dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão. E aqui está a chave
que liga esse texto com 2 Coríntios capítulo 1. Ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana está pedindo um filho que não vai ficar com ela. Ana está pedindo um filho não para ser o mimadinho, o queridinho, o xodozinho. Ana está pedindo ao Senhor um filho para devolvê-lo, para consagrá-lo ao Senhor todos os dias da vida dele. Você está entendendo o que Deus quer que nós entendamos? Ana está pedindo um filho para consagrá-lo ao Senhor. Israel vive dias terríveis nos dias antes de Samuel nascer. A palavra do Senhor diz que Eli e os seus filhos eram grandes pecadores contra o Senhor. O sacerdócio estava corrompido, não havia temor do Senhor. A nação, por causa disso, ela estava se degradando e se corrompendo dia após dia. Deus precisava levantar alguém, Deus precisava levantar um homem que andasse em fidelidade, em retidão diante dele. Alguém que fosse capaz de restaurar o sacerdócio, alguém que fosse capaz de restaurar a nação. Deus precisava de um líder. E Deus ouve a oração de uma mãe e dá a ela um filho. E por que Deus dá um filho a Ana? Porque Ele sabe que Ana não vai pegar aquele filho e isolá-lo, e escondê-lo para si. Ela sabe que Ana vai receber aquele filho, vai amá-lo, mas vai devolvê-lo ao Senhor. E ali está a oferta que Deus precisa, ali está o sacrifício que Deus precisa para começar um processo de restauração na nação. E Deus vai levantar Samuel como um divisor de águas na nação. Deus vai levantar Samuel como alguém que vai restaurar o temor do Senhor na nação. Deus vai levantar Samuel como alguém que vai restaurar a fidelidade no sacerdócio na nação. Um líder que vai julgar o povo com justiça todos os dias da sua vida. Alguém que não vai se corromper, alguém que não vai se vender, alguém que não vai se desviar, alguém que não vai tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, mas que vai ser fiel e íntegro todos os dias da sua vida. E Deus encontra em Ana um canal de bênção para abençoar uma nação, para mudar a história de uma nação. Aleluia! E é isso que nós precisamos entender. Ana não pediu um filho para si, mas ela o consagrou e o devolveu para Deus. E Deus, através disso, mudou a história da nação. E muitas vezes Deus está esperando estas atitudes de nós. Você está com um problema, você está com uma dificuldade. Será que não existe mais alguém que está com o mesmo problema que você está? Será que não existe mais alguém que está com a dificuldade que você está? Será que você está olhando só para si mesmo? Ou você está entendendo o contexto que você está? Senhor, eu estou passando por esse problema, mas se o Senhor realizar um milagre na minha vida, aonde quer que eu for, aonde quer que eu estiver, eu vou abrir a minha boca, eu vou proclamar aquilo que o Senhor fez em mim. Aleluia! Eu vou testificar, quando eu ouvir alguém sofrendo por causa disso, eu vou abrir a minha boca, eu vou dizer, olha para mim, aleluia, o mesmo Deus que fez uma obra na minha vida, o mesmo Deus que fez um milagre na minha vida, vai fazer na tua vida, aleluia. Deus, Ele faz algo em você, irmão, e Ele quer te tornar uma bênção. Olha o que Deus disse para Abraão: Abraão, eu vou fazer de ti uma bênção, sê tu uma bênção. Deus não está dizendo, Abraão, eu vou te dar bênção só para você desfrutar. Não, Deus está dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, a bênção que eu tenho, ela não vai chegar em você e parar em você. A bênção que eu tenho, ela vai chegar em você, e de você ela vai expandir, ela vai alcançar todas as pessoas da face da terra. Aleluia! E a palavra de Deus diz que nós hoje somos crentes, porque Abraão creu em Deus, ele é considerado o pai da fé. Em Abraão nós somos benditos. A palavra de Deus diz que através do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Abraão chegou até nós, os gentios, aleluia.
Nós somos descendência de Abraão hoje, nós somos abençoados hoje, porque Abraão creu no Senhor, aleluia, porque Abraão se tornou bênção, aleluia. E Abraão é bênção na minha vida, e Abraão é bênção na tua vida. Da mesma maneira, o Senhor quer fazer de você uma bênção. Deus quer te tornar um canal de bênção, um manancial de bênção, aleluia, para outras pessoas. Mas você precisa entender que Deus vai te abençoar e que Deus vai fazer coisas na tua vida para que você use aquilo que Deus fizer na tua vida para abençoar outras pessoas. E eu concordo, eu vi um pregador falando que tem muitas pessoas que Deus não pode dar um carro para a pessoa, porque se Deus der um carro para a pessoa, ela não vem mais na igreja. Tem pessoas que estão buscando uma bênção tal que Deus não pode dar aquela bênção, porque se Deus der aquela bênção, ela nunca mais ela vai... Olha, irmãos, eu sou testemunha, infelizmente, de algumas pessoas que chegaram na igreja com problemas difíceis, com problemas de saúde, que o médico falou, vai para casa que não tem mais jeito, e a gente orou, e a gente fez campanha, e aquela pessoa deu testemunho de que Deus curou, de que Deus fez um milagre, mas passou pouco tempo, cadê a pessoa? Sumiu. Sumiu, não vi mais a pessoa. Cadê o fulano? Não sei, pastor. Sumiu. Se mudou de cidade, pelo menos, ó pastor, estou mudando de cidade, não vou mais vir aqui, mas nem satisfação, nem nada. Quantas pessoas, infelizmente eu vi que aconteceu isso. E eu não estou falando de uma dor de cabeça, nem de uma dor de barriga. Pelo menos 2 casos que eu me lembro era câncer. Um era câncer de pele, outro era câncer na garganta. O do câncer na garganta, o médico falou, ó, não vamos nem fazer quimioterapia, não vamos fazer nada, que não tem mais jeito. Não vou nem fazer você sofrer, porque o teu estado é tão delicado que não compensa. Não compensa você sofrer por uma quimioterapia, não compensa você passar por um procedimento cirúrgico, sendo que não tem jeito. E Deus curou. E a pessoa foi na igreja lá, com laudo dizendo que não tinha nada na garganta mais. Aí passou pouco tempo, cadê? Sumiu. Então, irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele vai te abençoar. Não estou dizendo que Deus não abençoa, Deus abençoa sim. E eu quero dar outro exemplo para você. Quando Jesus cura 10 leprosos, quantos é que voltam para glorificar a Deus? 1. É assim hoje, do mesmo jeito. Quantas pessoas estão buscando uma bênção, quantas pessoas estão buscando um milagre, quantas pessoas estão buscando algo, e no momento que ela receber, ela vai simplesmente virar as costas para Deus. Ela vai simplesmente dizer, não tenho mais tempo de ir na igreja. Agora não dá para mim ir na igreja, porque agora eu tenho um compromisso, porque agora eu tenho uma viagem, porque agora fulano me chamou, porque agora Beltrano me convidou. Infelizmente, irmãos, mas irmãos, Deus tem nos mostrado e Deus tem nos alertado para que isso não aconteça conosco. Porque a Bíblia diz algo maravilhoso, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Eu garanto para você, e se Deus te usar para fazer um milagre numa vida, a alegria e o gozo vai ser tão grande, que você vai ver que valeu a pena. Você se consagrar a Deus, é isso que nós precisamos entender. Ana consagrou, você tem coragem de consagrar a sua vida a Deus? De dizer, Senhor, pode fazer um milagre na minha vida, pode usar a minha vida, porque Senhor, a partir da minha vida, eu quero que o Senhor alcance outras pessoas, ó Pai. Eu quero que o Senhor resgate tantas pessoas, eu quero que o Senhor tire as pessoas do álcool, eu quero que o Senhor tire as pessoas das drogas, eu quero que através da minha vida o Senhor possa, Senhor, alcançar outras pessoas. Senhor, se o Senhor fizer algo extraordinário na minha vida, tem um exemplo lá, o testemunho daquele homem, William Colgate, que fundou uma grande companhia, do compromisso dele com Deus. Senhor, se o Senhor me abençoar, hoje eu estou dando dízimo, mas amanhã eu vou viver do dízimo e vou dar 90% para Deus. Quantas histórias a gente ouve de pessoas que fazem um compromisso com Deus e que Deus abençoa? Você está entendendo? O que a gente precisa entender é isso. Porque as coisas desta terra, elas são passageiras e elas se acabam. Se eu viver só para mim mesmo, se eu pensar só em mim, a minha vida vai acabar rapidamente.
Mas se eu passar a viver para ser um instrumento nas mãos de Deus, a palavra de Deus diz que aquele que faz a vontade do Senhor, ele permanece para sempre. Quantos mil anos depois de Abraão nós estamos aqui, ó? Pelo menos 4.000 anos depois de Abraão, e nós estamos aqui falando de Abraão. E nós estamos aqui falando de Noé. Pode pôr mais 1.000 anos aí antes, nós estamos falando de Noé. E nós estamos falando de Moisés. E nós estamos falando de Josué, de Caleb. Por quê? Porque fizeram a vontade do Senhor e permanece para sempre. Aleluia, estão na glória celestial, mas estão abençoando a nossa vida hoje aqui. Quantos mil anos atrás viveu Ana? E hoje nós estamos abençoados pela vida de Ana. Somos abençoados pela vida de Samuel. Somos abençoados pela vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo morreu antes do ano 100. Há quase 2.000 anos atrás o apóstolo Paulo morreu, decapitado em Roma. Mas como nós somos abençoados, cada vez que nós abrimos uma carta do apóstolo Paulo, e vemos como Deus o usou, aleluia, como Deus o inspirou, aleluia, e tudo aquilo que ele sofreu, os açoites, os naufrágios, as pedradas, tudo aquilo que ele sofreu, como, irmãos, tem abençoado a nossa vida aqui hoje, a sua prisão em Filipos, o seu encontro com o Senhor no caminho de Damasco. Como nós somos abençoados, porque Paulo não viveu para si, mas Paulo viveu para o reino de Deus. É isso que Deus quer que você entenda. Vamos ficar de pé. Se você viver só para você, sua vida não vai representar nada no reino de Deus. Mas se você viver para Deus, Deus pode usar a sua vida para alcançar muitas vidas.